Muito boa tarde a todos e muito obrigado ao convite que foi feito pelo Grupo Parlamentar do PSD à Confederação do Turismo Português. É com muito gosto que aqui estamos, para de alguma forma transmitirmos o nosso contributo no âmbito deste colóquio. Portanto, em nossa opinião, a primeira condição para que Portugal continue a ser competitivo é ter, em relação aos sucessos que tem tido, uma atitude de continuação de trabalho, de muita humildade e não pensar que aquilo que já faz continuará a ser suficiente no futuro. O mundo, de facto, mudou, como aqui hoje já foi dito. Os nossos concorrentes atualizam-se de uma forma cada vez mais acurada e, por isso, temos que estar permanentemente atentos a essas realidades. E, nisso, a vontade de querer fazer mais e melhor é fundamental para continuarmos a ser competitivos. Mas isso apenas não chega. Há outros fatores que são muito importantes para a manutenção da competitividade, nomeadamente a forma como nos conseguimos articular entre aqueles que são os decisores políticos e a iniciativa privada, que é aquela que faz realmente os investimentos e corre, de facto, os riscos. Esta articulação tem que ser cada vez mais intensa e melhor a bem do turismo em Portugal e da sua sustentabilidade. A primeira área crucial para continuar a evoluir em Portugal é a área da qualificação da oferta turística no sentido lato. Muitas pessoas fazem equivaler isso ao alojamento propriamente dito e não exclusivamente. Podemos qualificar muitas outras coisas. Algumas dessas coisas que é necessário qualificar e dotar de maior qualidade não dizem diretamente respeito ao turismo. Dizem respeito a outras áreas da governação e da sociedade com as quais o turismo tem uma obrigação de se articular cada vez melhor, por exemplo, na área do ambiente, dos transportes, os cuidados continuados de saúde, o ordenamento do território, a cultura e o desporto. Todas estas áreas têm de contribuir para que o turismo em Portugal tenha cada vez mais uma oferta integrada, equilibrada e de qualidade. As estratégias devem ser feitas por quem investe, por quem está no terreno, ou seja, sobretudo, pela iniciativa privada. É a iniciativa privada que é a obreira e a responsável por milhares de pequenas decisões tomadas ao nível do terreno. É óbvio que, ao nível das entidades públicas, há políticas que contribuem para que essas estratégias individuais possam ser mais profícuas. Por exemplo, ao nível da redução dos custos de contexto, na melhor adequação fiscal possível, na área do empreendedorismo, entre outras. Quanto mais iniciativas públicas bem orientadas existirem, mais elas serão capazes de libertar toda a criatividade junto das entidades privadas, de forma a fazer crescer o turismo por muitos e bons anos em Portugal. Nestes aspectos, a promoção é essencial. E o que se pretende neste âmbito é uma promoção com cada vez mais participação dos privados na definição da estratégia a seguir. Temos de aumentar a promoção porque ela não é um custo, ela é um investimento e é um investimento de retorno extraordinariamente rápido. Em Portugal, temos toda a capacidade instalada e, como tal, uma política de promoção bem dirigida pode, a muito breve trecho, aumentar a visita de turistas com todas as consequências positivas para a economia. Portugal pode, no mercado internacional, continuar a crescer se conseguir promover o que tem de diferente. A cultura, a gastronomia, a arquitetura são coisas que são muito difíceis de replicar. Numa altura em que a atividade turística tem vindo a registrar um crescimento significativo, a intenção é que este se possa prolongar no tempo, pelo que a estratégia deve passar por aproveitar a capacidade de o país gerar procura e apostar também num trabalho do lado da oferta. As entidades públicas têm de reconhecer que têm de trabalhar ao lado dos privados, porque são os privados que sabem identificar as oportunidades e sabem onde estão os melhores negócios. Em nosso entendimento, o setor público deve abster-se de liderar e definir quais são as melhores oportunidades e quais os melhores negócios, porque quem tem a capacidade para os definir são os privados. O que se espera é que o setor público acompanhe os bons projetos e crie mecanismos e instrumentos para facilitar o investimento e a criação de emprego que os privados proporcionam. O crescimento turístico deve ser um desígnio nacional e ninguém, nem nenhuma região, se pode dar ao luxo de ficar de fora. Tendo por base o referido, para o período 2015-2020, esperemos que as empresas do turismo e que os seus projetos possam ser consentâneos com algumas das seguintes declarações. E passo a citar: o turismo tem sido fundamental na recuperação económica do país. Declarações do nosso Ministro Paiás Maduro. O turismo tem sido o campeão da recuperação económica. Afirmação do nosso Ministro Pires de Lima. O turismo foi um dos motores da recuperação económica. Afirmação do Primeiro-Ministro Passos Coelho. Última citação. Todos sabem
que as exportações, o turismo e o investimento são os pilares do crescimento económico português e da criação do emprego. A citação por parte do Presidente da República, Cavaco Silva. Para que tais afirmações encontrem a devida sustentação, é necessário que exista uma dotação específica para o turismo e, para isso, um plano estratégico como o Turismo 2020 pode ajudar. Com base na iniciativa Turismo 2020, uma das metas é a de assegurar o alinhamento entre estratégia e financiamento entre os instrumentos de política pública para o desenvolvimento do turismo e os programas operacionais de acordo com a parceria 2014-2020. Todavia, é muito importante definir o quadro em que se vai desenvolver este plano. É uma verdadeira estratégia para o turismo ou é uma estratégia para casar a atuação do turismo com o novo quadro comunitário de apoio ou, finalmente, é uma tentativa de misturar estas duas intenções? É que a eventual pureza dos pensamentos e das estratégias que se devem prosseguir para o desenvolvimento turístico do país podem ser eventualmente influenciadas ou mesmo impedidas pelas linhas orientadoras do Portugal 2020. Se a vertente deste plano é de montar uma estratégia de turismo que se encaixe no Portugal 2020, no sentido de lhe dar maior suporte e daí o setor poder também retirar dividendos, leia-se financiamentos, tememos que a mesma esteja à partida bastante comprometida, uma vez que a estratégia Portugal 2020 já está definida há muito e que muito embora o excelente trabalho tenha sido feito pelo Turismo de Portugal e que está a continuar a fazer, vai ser difícil agora propor grandes alterações. Os regulamentos específicos encontram-se em fase de recolha de comentários, contudo, pelo que já foi possível vislumbrar, no geral, volta a surgir alguma preocupação com o facto de o turismo poder vir a ser superado nas várias tipologias de investimento, por setores e subsetores da nossa economia, que não traduzam um valor acrescentado tão relevante como aquele que pode e tem sido levado a cabo pelas empresas do turismo em todos os seus segmentos. Preocupa-nos o facto de, à imagem do que se verificou num passado recente, que os projetos turísticos sejam preteridos em desfavor de outras áreas, certamente importantes, mas com projetos ditos mais tradicionais e, como tal, menos alinhados com o fator risco. Neste âmbito, é importante que a avaliação tenha em conta esta vertente mais inovadora dos projetos turísticos, pelo que os critérios devem prever a especificidade e, muitas vezes, a intangibilidade do negócio do turismo. Damos primazia, sobretudo, à viabilidade económica do projeto. O conceito de inovação, que surge como uma das principais ancoragens futuras, é claramente redutor para o investimento em turismo, seja a nível de procedimentos como do produto, deixando fora situações que, sendo inovadoras, possam estar excluídas, como, por exemplo, investimentos em processos de comercialização para contrariar a sazonalidade, investimentos para a comercialização de alterações estratégicas de gestão ou aquisições e fusões que são fundamentais para dar escala às empresas turísticas portuguesas. Na hotelaria, investimento em conforto, design, novo conceito, novas tecnologias, entre outras, é essencial como setor fortemente exportador e sujeito à concorrência que é. Importa também esclarecer como podem ser apoiados os empreendimentos existentes nas regiões de Lisboa e do Algarve, que orientações futuras existem para projetos de criação e projetos de requalificação em cada uma das regiões e quanto a projetos de ampliação em todas essas regiões. Excelentíssimos senhores, a procissão vai agora no adro. Os regulamentos específicos não têm animado os agentes do turismo, mas também pensamos que o que quer que seja que venha a ser, mais vale juntos do que separados. Muito obrigado.